tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar neste novo dia, neste sábado. Rezemos como Maria, a mulher do silêncio, a mulher da escuta orante a Deus. A nossa oração, para ser eficiente, precisa ser uma oração que dê valor ao silêncio, que não valorize a palavra, a verbalização, mas o silêncio. A oração verdadeira é aquela que deixa o território da razão e adentra ao território da emoção. A emoção não no sentido verdadeiro da palavra, mas emoção no sentido do sentir, da sensibilidade. E esta sensibilidade passa justamente pelo sentir em nosso corpo a presença do divino que nos habita. E como sempre digo, o meio propício para isto se dá na nossa respiração consciente. Inicie o seu dia fazendo a experiência da meditação. Quando Maria recebeu a visita do anjo Gabriel, certamente ela estava meditando. Porque do contrário, ela não teria sabido que aquela voz era de Deus por meio do anjo. Meditar é respirar consciente. Meditar é se dar conta que eu estou no momento presente. Não estou no passado, não estou no futuro. Estou no agora. O agora é o terreno, é o habitat de Deus. Deus não reside no passado, nem no futuro. É no agora que Ele escolheu habitar. Por isso, escolha o agora, o presente, para ficar sempre junto de Deus. O texto que nos é dado hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 27 ao 40, que diz: Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição e lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve casar-se com ele a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Depois o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida os homens e as mulheres casam-se. Mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos e irmãs, neste sábado nós rezamos o penúltimo dia do conhecido ano litúrgico. Amanhã, domingo, celebraremos a solenidade de Cristo Rei do Universo, que é o encerramento do ano litúrgico, este ano que estamos em curso. E por isso mesmo, os evangelhos ao longo dessas últimas 2 semanas vêm trazendo essa temática da proximidade desta paixão e morte de Jesus Cristo. Por isso, as conversas, os diálogos com Jesus têm sido voltados para tentarem provar Jesus, tentar Jesus. E assim, conseguirem pegar de desculpa para condenar o Filho de Deus. A conversa hoje se dá entre alguns saduceus que diziam a eles não acreditar na ressurreição. E eles perguntam a Jesus algo que é muito caro, a catequese que vem dando Jesus. Mestre, Moisés deixou-nos escrito, se alguém tiver um irmão casado e este morrer, sem deixar filho, deve casar-se com a viúva ou os irmãos. E dá o exemplo desta viúva que casou com os 7 irmãos e não deixou nenhum filho, não teve filho. E aí a pergunta deles é uma pergunta que contaminada de preconceito e desejo de pegar Jesus em uma cilada. Na ressurreição, de quem ela será mulher? E aí essa primeira parte é encerrada com esta pergunta dos fariseus. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Já que se casou com todas. Ou seja, na cabeça dos saduceus, a vida após a morte é uma continuação desta vida terrena. Esta é a conclusão que eles têm diante desta pergunta que fazem a Jesus. A segunda parte do texto, Jesus dá a primeira resposta. Quando diz, nesta vida os homens e as mulheres se casam, mas os que forem dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois serão iguais os anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Jesus aqui nos garante a plenitude da ressurreição. É fato, é verídico de Jesus. Na ressurreição, depois desta vida, nós ressuscitaremos se formos dignos dela. E é justamente esta verdade que os saduceus não acessavam, não conseguiam compreender. E aí, mais uma vez, Jesus está ratificando a beleza da vida em Deus. Não será uma continuação desta vida, mas é uma vida diferente e plena, onde não mais será carregada de todas estas ordens, organizações que o mundo nos impõe, mas será livre de todas essas agarras, de todas essas realidades que o mundo preencheu. Lá não mais nos casaremos, nem se darão em casamento, mas seremos iguais aos anjos, filhos e filhas de Deus. Ou seja, viveremos plenamente unidos em Deus. A terceira e última parte do texto mostra a segunda parte da resposta de Jesus, quando ele diz que os mortos ressuscitam. E aí lembra o Antigo Testamento, quando Moisés se refere a Deus, o Deus de Abraão, de Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E reafirma Jesus, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus está dizendo, a morte não aniquilará a vida. A vida não será eliminada pela morte. A morte será preservada. Quem nos garante isto
melhor, a vida será preservada em Deus. A morte não aniquilará a vida, garante Jesus. Ou seja, ele fala daquilo que ele já experimentou. E por isso mesmo Jesus será reconhecido e respeitado e aplaudido pelos mestres da lei, quando dizem: tu falaste muito bem. Ninguém mais tinha coragem de perguntar alguma coisa a Jesus. Amados irmãos e irmãs, a vida, ela é zelada, preservada pelo amor que tem Deus por cada um de nós. Por isso, vibremos o amor, vibremos a vida em Deus, e nele nós participaremos da plenitude desta vida junto dele no céu. Que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.